E aí galera, tranquilidade? Como estamos nesse momento de isolamento social, de quarentena? Como é que estão as coisas? Pois bem, eu tenho ouvido muita gente falando que essa crise, ela não é uma crise política, que a gente não tem que ficar politizando a crise porque é uma questão de saúde acima de tudo. Bem, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre isso. Meu nome é Daniel e bora trocar uma ideia. Bom, antes de mais nada, se você é novo aqui ou nova aqui, seja muito bem-vinda. Se inscreva no canal aí para acompanhar os trabalhos que temos aqui e tem as redes sociais passando aí. Bom, vamos lá então. Galera, vamos partir do princípio de que politizar significa tornar algo político, certo? Quando a gente pensa em política, eu sei que geralmente vem na nossa cabeça, por causa do conhecimento do senso comum, que política significa pensar sobre os candidatos, sobre os governadores, sobre os prefeitos, sobre as pessoas que ocupam os cargos políticos, ou então pensar sobre os partidos políticos e coisas do gênero. A gente acaba tendo a impressão de que política é só cuidar da coisa pública, no sentido de fazer parte dessa gestão, de se candidatar ou coisa do tipo. A questão é que é um pouco mais profundo do que isso. Se a gente voltar, por exemplo, na origem da palavra, lá de Aristóteles, né, a política. Quando ele está falando sobre política, ele diz respeito às questões da cidade, no caso da cidade-estado grega, a polis. Então, na sua origem, a ideia de política é pensar sobre as questões da polis, sobre os problemas da polis, pensar sobre as necessidades da polis, da cidade. É claro que o Aristóteles ele fala isso no momento em que a Grécia está organizada em cidades-estados e tudo mais. Mas se a gente for aprofundar, é basicamente pensar sobre o convívio social. Se a gente pegar então o termo política e trazer para os tempos modernos, para os tempos de hoje, a gente pode pensar que política tem a ver com o Estado. Então vamos pensar, por exemplo, no Estado brasileiro. Aquelas pessoas que comandam o Estado, que é o governo, elas têm que pensar como gerir as necessidades desse Estado. Então aqui a gente já pode pensar política como algo um pouco mais aprofundado. Política enquanto organização de um convívio social. No caso que a gente está falando aqui é do Estado. Vamos pensar no Estado brasileiro. Então precisa organizar esse convívio social. Essa organização significa lidar com necessidades, lidar com problemas, com os recursos que você tem, que são escassos, e resolver aquilo que você precisa dentro dessa situação. A questão é que tudo isso envolve decisão, envolve tomar atitudes, envolve interferir na realidade, e é por isso que a política está diretamente ligada a uma relação de poder, a uma relação de quem consegue ou não fazer com que as suas vontades, que as suas prioridades sejam acatadas, se tornem realidade. E qual que é a grande questão? Nós não temos uma realidade em que todo mundo tem os mesmos poderes. Existem pessoas e grupos de pessoas que têm muito mais poder do que outros grupos. E é importante entender que esse poder de decisão, esse poder de interferir na realidade, esse poder de colocar suas prioridades ali para resolver os problemas, ele não vem do nada, certo? Ele vem de alguns meios, de algumas ferramentas. Qual que é a ideia? Existem algumas ferramentas, alguns meios, alguns recursos que eles são escassos, que não é todo mundo que tem. Naturalmente, aqueles que têm mais desses meios possuem maior poder dentro das decisões. Para exemplificar, a gente pode pensar os meios econômicos, então a galera que tem bastante poder econômico enquanto outros não têm, essas pessoas têm um poder muito grande de decisão. A gente pode pensar também a respeito das ideologias, que seriam o quê? Aquelas ideias que são vinculadas e defendidas por determinadas pessoas e grupos de pessoas e que têm um efeito forte na sociedade, que elas conseguem pegar bastante pessoas com essas ideias. Esses grupos, então, que regem, que administram essas ideias, eles vão ter bastante poder. Por exemplo, as religiões. As religiões, elas trabalham com ideias, elas trabalham com um ideal. Quanto mais pessoas acreditam nessas ideias, mais fortes essas religiões se tornam. A gente também pode pensar, por exemplo, quando uma autoridade, uma pessoa
que ela é bastante reconhecida. Quando uma pessoa, nesse contexto social, que já chama atenção, que já demonstra poder, lança alguma ideia, por exemplo, que o que a gente está passando é só um resfriadinho e que a gente pode voltar para o trabalho, as ideias dessa pessoa que está num contexto de destaque, de poder, elas têm uma influência muito grande sobre a realidade e sobre como as coisas irão acontecer a partir dali. Elas influenciam diretamente as decisões que vão ser tomadas pela polis. Então aqui a coisa já começa a ficar um pouco mais complicada. A gente começa a entender que política primeiro diz respeito ao convívio social, a gente está pensando aqui no convívio macro, né, do Estado e tudo mais, e que as decisões desse convívio social, elas vão ser tomadas não de uma maneira democrática, não de uma maneira isonômica, não de uma maneira igualitária. Algumas pessoas, alguns grupos de pessoas, por deterem maiores meios de poder, acabam influenciando mais nessas decisões. E qual que é a grande questão, galera? Essas pessoas, será que elas têm todas as mesmas finalidades? Será que essas pessoas elas têm todas as mesmas vontades? Será que essas pessoas elas se preocupam sempre com as mesmas questões? As decisões, elas vão ser tomadas levando em conta essa relação de poder que é desigual e vão ser tomadas de acordo com as vontades, de acordo com as finalidades, de acordo com as intenções daquele grupo de pessoas que são mais influentes nas decisões, na relação de poder. Então as decisões que vão ser tomadas, as interferências na realidade, elas vão acontecer em função dessa relação desigual de poder que envolve possuir meios de influência nessa realidade. Então quando a gente está falando sobre uma pandemia, sobre uma crise que atinge toda a sociedade, que é sim uma questão de saúde, não estou falando que não é uma questão de saúde, mas a questão de saúde, ela é uma questão que interfere na vida em sociedade. Então ela é política. Ela é política porque existem diversas formas de lidar com essa pandemia. Existem diversas formas de lidar com esse problema. E a questão é, a forma que vai ser escolhida, o caminho que vai ser escolhido, ele está diretamente ligado a essa disputa de poder que é a política. O fato do vírus surgir, o fato do vírus atingir o ser humano, talvez isso somente não seja uma questão política, não tem como controlar ali a natureza, ok. Agora, a forma como nós, seres humanos em sociedade, lidamos com esse problema é sim político. Existe ali um jogo de valores, existe ali um jogo de prioridades. Alguns podem olhar para essa crise e tentar resolver ela da forma que a gente consiga acumular o maior número de capital possível dentro dessa crise. Outros podem olhar para essa crise e pensar como que a gente pode salvar o maior número de vidas. Então, é sim uma questão política, e política não envolve só partidos políticos, não envolve só os candidatos aos cargos eletivos. Política, ela é uma coisa que diz respeito ao convívio social. Aqui a gente trabalhou a questão do macro, né? Tô pensando aqui no Estado lidando com esse problema, mas a política, ela também pode ser alguma coisa micro, uma coisa das pequenas relações de convívio que também são relações de poderes. Isso é um papo pra gente conversar depois, mas enfim, é bom entender que política é muito mais complexo do que esse futebol que virou nos últimos anos. Politizar não é necessariamente polarizar. Embora algumas correntes políticas vão entender que a política se resume sim numa relação de amigo e inimigo, mas também não é a questão da gente tratar agora. Agora é importante que a gente entenda que sim, essa crise ela tem sim que ser politizada, porque a forma como a gente vai lidar com ela é uma forma política. Bom, galera, esse foi o assunto do vídeo, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários, bora trocar uma ideia, beleza? Eu vou deixar os links das referências que eu utilizei para pensar esse vídeo aqui na descrição. E é isso aí, se você gostou, você deixa aquele like, se você quer me acompanhar, você se inscreve no canal, compartilha pra galera se acredita que é uma ideia importante. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!